Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus que Deus receba todo o nosso culto, toda a nossa adoração nessa noite. Pai Santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma noite estamos aqui na Tua presença, na Tua casa. Louvamos o Teu santo nome e pedimos que todas as coisas sirvam para a glória do Teu santo nome. Usa, Senhor, o mistério do louvor, usa, meu Pai, toda a apresentação, me usa como instrumento da Tua palavra e que nessa noite a gente possa falar e ouvir a Tua voz e falar também ao Teu coração tudo aquilo que nós precisamos. Meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através de nós, em todas as coisas que fazemos aqui e no decorrer da semana. Que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar nos guiando, nos protegendo. Visita aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo o culto nesse momento. Abençoa suas vidas, abençoa seus lares, e que em nome de Jesus eles possam perceber que o Senhor, nosso Deus, está agindo em favor de suas vidas e também da vida de cada um de nós. Assim que nós entregamos esse culto a Ti, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos nesse momento missionário. O tema da nossa campanha é Viva o Poder de Transformar. Que Deus nos ajude nessa missão. E o texto bíblico, a leitura bíblica uníssono que nós vamos estar lendo, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler todos juntos? Vamos ler a palavra do Senhor. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler mais uma vez? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Existe uma diferença entre ter medo e ser covarde. O ter medo e o medo nos ajuda até a errar menos. Nos ajuda de repente a não se envolver em problemas que nós não conseguimos lidar com eles. É muito diferente de ser covarde. Ser covarde é aquele que não tem coragem para realmente enfrentar as lutas que a gente precisa enfrentar. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E que esse espírito possa estar sempre guiando as nossas vidas. Eu queria nesse momento convidar vocês a orarem junto comigo por alguns irmãos que já nos pediram oração. Graças a Deus, temos sempre visto pessoas aí que têm confiado na oração dessa igreja, que têm entendido que nós temos dedicado esse tempo, para orar, para juntos estarmos buscando a presença do Senhor. E graças a Deus a gente vê o quanto Deus tem nos abençoado. Para aqueles que estão aqui na igreja, de repente você pode estar sentindo falta de alguns. Graças a Deus nós retomamos as atividades com os adolescentes. Então, graças a Deus, os adolescentes estão se encontrando nesse momento, estão tendo uma programação especial para eles. E aí, se você conhece, tem algum vizinho, algum sobrinho, algum familiar nessa faixa etária da adolescência, chama ele para a igreja, tem uma programação especial para eles, para que eles continuem sendo alimentados com a palavra de Deus. Então, eu queria que a gente orasse, sim, pelos nossos adolescentes, orássemos também pelos homens da nossa igreja, orássemos também pelas mulheres da nossa igreja, orássemos por cada ministério de coreografia, ministério de louvor, que Deus possa estar nos abençoando. Queria que a gente orasse também pela vida da nossa irmã Zefinha, ela pede que a gente interceda por sua vida. Nossa irmã Diná pede que a gente ore pelo seu pai, ele está na UTI com Covid, e ela pede que a gente clame ao Senhor pela vida dele. Ele não está entubado, mas está precisando de oxigenação, que a gente interceda pela vida do pai da nossa irmã Diná. Nosso irmão Paulo pede por sua família, nosso irmão Cícero também pede que oremos. Meu vizinho, nosso irmão Wesley, que Deus abençoe, pede também que a gente ore. Peço também que a gente ore por Heloísa. Heloísa é uma amiga do Rio de Janeiro que infelizmente semana passada perdeu o pai e agora a esposa do seu pai veio a falecer também, os dois de Covid. Que a gente ore por essa família. Disse aí lá que a gente estaria orando por seu Severino, pela família do seu Severino, que infelizmente faleceu, e agora a sua esposa que veio a falecer também. Que a gente ore pela sua família, filhos e toda a sua casa. Quero pedir oração também. Tive um prazer enorme estar conversando essa semana com o nosso pastor Brígido. Ele pediu que a gente orasse pela igreja, e eu tenho uma novidade boa para vocês. Próxima semana, não esse domingo, o próximo domingo será aniversário da nossa igreja, E quem estará ministrando a palavra em um dos dias vai ser o nosso pastor Brígido. Hoje, essa parte digital nos permite isso, Não vai precisar ele estar aqui fisicamente, mas ele vai estar, com certeza, em espírito também,
virtualmente aí ministrando a palavra. Daqui a pouco, depois do culto, vamos ter uma reunião com a liderança e depois vou estar passando mais informações. Oremos por ele, pela irmã Socorro. Eles fizeram uma viagem missionária agora. Que Deus continue abençoando aqueles nossos missionários também ali no Amazonas. Oremos também pelo pastor Mateus, que também será um dos preleitores do nosso aniversário, mas infelizmente está com suspeita de Covid, está em casa, está em recolhimento, até porque a nossa irmã Maísa, está grávida também. Mas a gente ora, e graças a Deus os sintomas são leves, mas está tendo todo cuidado e se resguardando. Eu peço que a gente ore. Quero agradecer a Deus em nome também da nossa irmã Miriam, está com essa enfermidade, mas graças a Deus está se recuperando. Tanto nossa irmã Miriam aqui, próximo de nós, que teve Covid também, está se recuperando. Nossa irmã Miriam, lá do Ceará, não teve Covid, mas infelizmente teve essa chikungunya, e ela disse que tem sofrido bastante. Que a gente continue orando por ela e que Deus continue restaurando sua saúde. Oremos também para ver da nossa irmã Jaqueline, lá em São Paulo, do nosso irmão Leandro, lá em João Pessoa, na Paraíba, Eles, acho que os irmãos lembram, sofreu um acidente de moto, tem que estar agora tomando remédio para que não precise, para que não tenha convulsões, que a gente esteja intercedendo pela vida dele e por sua família. Oremos também pela vida de Júnior, pela vida da nossa irmã Natália, da nossa irmã Ângela, nosso irmão Tito também, filho da nossa irmã Marta, nossa irmã Auristela, nossa irmã Gracildete também, que a gente continue orando, a nossa irmã. Ela disse que tem sido saudade da igreja também, mas por conta da imunidade dela, que já é baixa, ela tem se resguardado, e que a gente continue orando pela nossa irmã. Oremos pela vida do nosso irmão Saulo também, por sua recuperação, e pela vida da nossa irmã Ceissa, que tem tido essa luta, tanto com sua sogra, quanto com a sua mãe, que Deus esteja abençoando aquela família. Orando pelo irmão Alex, pela irmã Marta também, que não está tão bem, inclusive não pôde vir hoje para o culto, mas pede que a gente ore por sua vida. Orando pela nossa irmã Lígia, que está com a sua avó no hospital, esperando marcar a cirurgia. Eu falei para vocês que ela sofreu um acidente, quebrou, caiu o fêmur, e já é uma idosa de 94 anos, 91 anos, que a gente esteja intercedendo para que Deus abençoe essa cirurgia, corra tudo bem, para a glória de Deus. Oremos também pela vida do nosso irmão Cláudio, da nossa irmã Gibi, pede oração por ela, está precisando fazer uma cirurgia, da nossa irmã Ceissa, também, que a gente interceda, da nossa irmã Adriana, da nossa irmã Maria, do nosso irmão Jadson, e nosso irmão Diego, nossa irmã Beta, e também pela vida do nosso irmão Deilson. Esses são os irmãos que a gente vai estar orando agora. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. A gente está entregando diante de Deus a vida desses irmãos. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, meu Pai, pela maravilha que temos de poder orar a Ti. Nessa noite entregamos diante do Senhor cada uma dessas vidas em Tuas mãos. O Senhor sabe, meu Deus, essa igreja tem orado e grandes coisas o Senhor tem feito. Nós temos visto e sentido a presença do Senhor em nossas vidas, o Teu cuidado, o Teu amor. Continua, Deus, tomando a frente de nossa vida. Continua, Deus, tomando a frente da vida dessas pessoas, cada um que precisa de Ti, que clama ao Senhor, que confia no Teu poder, que sabe, meu Pai, que o Senhor estará agindo em favor deles. Visita-o cada um, meu Pai, e vem concedendo cada coisa segundo a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo visite, o console, fortaleça, dê ânimo, força, para que eles consigam continuar, meu Deus, de pé, e suportando e sempre agindo e fazendo a Tua vontade. Deus, nós Te oramos, entregando a vida de cada um, porque nós cremos que só o Senhor é Deus, e que o Senhor estará agindo sobre a vida de cada um, e os abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos agora adorar o Senhor. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, para a gente poder estar louvando o nome do nosso Deus.
que a gente possa continuar nesse espírito de adoração, e que a gente possa se quebrantar cada dia mais na presença do Senhor. E não há um momento mais propício do que esse, né? Que a gente está na casa do Senhor, podendo louvar o santo nome dele, e que a gente possa fazer isso agora. Para
um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 27 a 8. Josué, capítulo 1, versículo 27 a 8. Vamos ler juntos? Tão somente ser forte e muito corajoso, para que vereis o lugar de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meus queridos, ser bem sucedido implica diretamente em obedecer a palavra de Deus. O verdadeiro prosperidade, a verdadeira felicidade, o verdadeiro ganho está em obedecer a palavra de Deus, está justamente em andar nessa palavra. Eu queria que nesse momento a gente orasse ainda, antes de louvarmos mais uma vez, ainda de pé, a gente pudesse estar orando nesse momento pela vida do nosso irmão Tadeu. Ele também teve chikungunya, por isso tem alguns dias que ele não tem vindo para a igreja, e sua mãe também, e soube hoje também, através da sua esposa, nossa irmã Ceissa, que o seu pai está internado também, enfermo. A gente vem orando por essa família que está passando por esse momento tão difícil, de tanta enfermidade, que Deus ele vai ir fortalecendo em nome de Jesus essa família tão especial. Oremos também pela vida da nossa irmã Gleice, do Levi, a vida da nossa irmã Fernanda, para que a gente esteja orando por seus amigos de trabalho. Ela tem 3 amigos que estão internados com Covid, e ela quer que a gente continue orando. Eu acho que vocês lembram por aquela gestante que está grávida de gêmeos e que está entubada por conta do Covid. A gente tem intercedendo por essa luta. Oremos pela vida da nossa irmã Simone, do nosso irmão Severino, da nossa irmã Avani também, do nosso irmão Robson, nossa irmã Quelita. Oremos pela vida também da nossa irmã Sandra, ali do curado, do nosso irmão Manuel, da nossa irmã Judite, nosso irmão Marcelo, a irmã Naabe, nossa irmã Daniela, que entrou em contato comigo hoje, falando quanto essa igreja é especial para a vida dela. Não sei se vocês lembram, um casal de jovens fizeram um curso conosco aqui, de administração da alma. Foi muito, muito legal isso. Vocês participaram, isso foi bênção para eles. E o tempo passa rápido, né? Quando eles vieram aqui, estava noivo, já completaram 3 anos de casado, né? E Deus continua abençoando essa família. A irmã Nelly, lá no Rio Grande do Sul também, sempre pede que a gente ore por ela, diz que está orando por nós e fala do quanto essa igreja é especial para a vida dela. Nós oramos pela vida da nossa irmã Nádia, pela vida da nossa irmã Neide também, nossa irmã Helena, nossa irmã Jô também, que a gente está intercedendo por ela, nosso irmão Ronaldo, nosso irmão Maria Marques, orando pela vida também do nosso irmão Adrian, do nosso irmão Alisson e da nossa irmã Rua, que é de Deus essas vidas, amém? Queria pedir ao irmão Marquinhos pudesse fazer essa oração para esse irmão e logo depois adorando a nossa vida. Amém. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças queremos te dar por mais uma vez, Senhor, estar na tua casa, esse espírito, Senhor, de adoração, louvando e agradecendo o teu santo nome, Senhor, confiando, Senhor, que o Senhor está a nos escutar, meu Pai, que o Senhor está a nos moldar, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Queremos, Senhor, te entregar cada pedido que aqui foi feito, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, derramando o teu bálsamo, Senhor, sobre cada vida, que o Senhor esteja, Senhor, pairando em cada coração, Deus, que está a escutar essa oração, Pai, e para aqueles irmãos, Senhor, que estão reunidos conosco nessa oração, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, que essa noite, Senhor, seja uma noite, Senhor, do começo ao fim, meu Pai, para a glória do teu nome. É assim que nós te agradecemos e que nós colocamos diante de teu altar, meu Pai, em nome de Jesus, amém.
Amém. Seja qual for as circunstâncias, a igreja do Senhor sempre adorará ao Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Meus queridos, que nesse momento a gente possa aproveitar bem para aprendermos a palavra do Senhor. Nós estamos aí estudando hoje capítulo 16 do livro de João. Estamos aí caminhando bem nesse livro. E eu espero que Deus possa falar muito ao nosso coração aquilo que Ele quer falar hoje através da sua palavra. Você que está em casa também, abra sua Bíblia em João capítulo 16. A gente possa aprender tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus, como nós lemos, o próprio Senhor Deus, Ele sempre deixa claro que ela precisa ser a nossa base de vida. Ela precisa ser o nosso grande alicerce, para que, se construirmos verdadeiramente a nossa vida baseado nesse alicerce, com certeza nós nunca seremos destruídos. Vai chegar um momento da gente experimentar com certeza a boa e perfeita vontade do Senhor, que se cumprirá nas nossas vidas por completo, quando será definitivamente a nossa chegada na presença dEle. E esse texto é interessante, por isso que eu achei importante colocar o vídeo do nosso missionário logo no início, que ele vai falar justamente do medo, vai falar da coragem e vai falar do preparo. Jesus está aqui no seu fim de ministério. E aí ele estava agora preparando os discípulos para a sua ida. Mas ele não falava abertamente, claramente. Nós vemos isso. Os discípulos também não entendiam ainda o que iria acontecer. Quando a gente vê que os discípulos, por exemplo, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, não é porque Jesus não disse, mas é porque Jesus sabia que a forma de educar eles, de preparar eles, era uma forma didática, para que quando viesse realmente o problema, eles estivessem preparados para enfrentar. Porque Jesus sabe os medos que permeiam os nossos corações. Eu conversava essa semana passada com uma pessoa, e ele me falava da dificuldade que tem de falar o evangelho para a família dele, principalmente para o pai. Ele disse que a mãe já está tendo mais facilidade, mas para o pai tem sido muito difícil. E eu falei para ele uma coisa que me motiva quando eu penso assim. Eu disse para ele, faz o seguinte, eu sei que nos dá medo, porque a gente fica pensando o que é que a família vai dizer da gente. De repente alguns podem achar que a gente está chato demais, sempre falando de Jesus, sempre falando da palavra de Deus. Alguns de repente não vão querer aceitar, outros de repente vão até, desprezar. Mas a gente não pode ter medo ao ponto desse medo nos travar, porque você já percebeu que às vezes a gente fica travado? A gente sabe que tinha que dizer, a gente sabe que tem que falar, mas às vezes a gente trava, porque a gente de repente não quer, a gente tem medo da reação. E aí eu falei para ele, disse, pensa o seguinte, pensa se você estivesse com seu pai, e aquela hora fosse a última hora da vida dele, o que é que você diria? Com certeza, se eu pensar assim, e se eu pensar com vocês, pode ou não pode ser a última hora de cada um de nós? Talvez você converse com alguém, seja a última conversa que você tenha com ele. E a gente precisa aproveitar bem as conversas. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, olha, pregue a palavra. Pregue ela a tempo e fora de tempo. Ou seja, a todo momento, viva e pregue essa palavra. Aproveite as oportunidades e os momentos. Tenha coragem para isso. E claro que para mim usar essa coragem e colocar por terra o medo, eu preciso estar preparado. E é isso que Jesus faz com seus discípulos nesse momento. Prepara eles e ainda os confirma que eles não ficariam sozinhos. Que o Espírito Santo de Deus estaria com eles todos os dias, desde que eles estivessem fazendo a vontade do Senhor. Então vamos ler o texto sagrado? Palavra de Deus, e deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos ler como sempre fazemos.
Se possível, eu terminarei hoje o capítulo 16. Se não, Deus tem outro tempo. A palavra começa no verso 1 dizendo: tenho-vos dito essas coisas, para que vocês não vos escandalizem. Jesus diz: olha, eu estou contando isso para vocês. Lembra tudo que Jesus falou no versículo 15? Sobre ele ser a videira, ser o ramo, e se eles não estivessem fazendo a vontade do Senhor, o próprio Deus iria cortar e lançar no fogo. E agora Jesus diz: olha, eu vou falar com vocês agora um assunto, para que vocês não se escandalizem. E a ideia aqui de escandalizar não é aquela ideia de, não, é a ideia de não tropeçar, de não desistir, de não desanimar, de não se permitir que o medo tome conta e você seja paralisado. É esse tipo de escândalo que Jesus vai falar. Jesus vai dizer: vai acontecer algo que vocês precisam se preparar. Eu acho que é isso que a igreja do Senhor Jesus precisa começar a pensar. Estamos vendo coisas acontecer, e os anúncios que coisas piores virão, e nós não podemos nos escandalizar, porque tudo que está acontecendo já estava predito na palavra. Um dia, por exemplo, não sei quando, mas eu creio que isso já está surgindo, a Bíblia nos fala que virá o anticristo. O anticristo, não sei se uma pessoa, não sei se uma grande instituição, mas é aquilo que é contra Jesus. Se nós vemos, a sociedade já está bem formada para receber esse anticristo. Porque cada vez mais as pessoas aceitam o que é contra Jesus, em vez de defender Jesus. Muitos são contra a família, muitos são contra a pregação. Ontem recebi um vídeo de um pastor que estava pregando sobre pecado e estava sendo preso. Porque em alguns países pregar contra alguns pecados já é crime. O Brasil está se encaminhando para essa dinâmica também. Mas o que eu penso é, nós temos a oportunidade e precisamos estar preparados para que nós não venhamos tropeçar na fé por conta das dificuldades que virão. E aí eu pergunto a vocês: a fé de vocês está alicerçada em quem? Se ela estiver fundamentada em Cristo, como eu creio que sim, eu sei que nós poderemos e iremos passar qualquer dificuldade, mas se manteremos firmes para a glória de Deus. Porque a nossa fé está em Jesus Cristo. Ele diz depois no versículo 2: eles expulsarão vocês das sinagogas, mas vem a hora em que todos vão matar e julgar, por isso está prestando um culto a Deus. Olha que palavra dura. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês serão expulsos da sinagoga. Para o judeu, vocês lembram o testemunho do médico? Ele está em um país africano, onde a cultura e a religião islâmica é muito forte. E o templo, o lugar sagrado para esse povo, é muito importante. Eles acreditam que só lá no templo Deus está presente. No caso, Alá. E é interessante que eles têm aquele apreço, aquele apego com o lugar. Vocês imaginam que Jesus estava dizendo para os discípulos que eram judeus: olha, só existe um templo aqui em Jerusalém, porque naquela época não existia tantas igrejas como hoje. Só existe um templo aqui em Jerusalém. Nesse templo não deixarão vocês entrar. Vocês serão proibidos. Você imagina quando nós vivemos um pouquinho de tempo desse, que não podemos entrar na igreja, por conta, claro, de uma pandemia, não apenas de uma autoridade, mas simplesmente também por conta de uma doença. Como para a gente foi triste. Mas Jesus está dizendo: olha, essas pessoas vão expulsar vocês da sinagoga. Ainda mais, vai vir uma hora que todos vão matar vocês, e ainda vão achar que estão prestando um culto a Deus. Vocês entendem a incoerência da religiosidade? Vamos chegar num tempo, assim como os nossos antepassados viveram, de sermos perseguidos pelo verdadeiro evangelho.
Vamos chegar a um tempo de quando eu e você pregarmos verdadeiramente a palavra, as pessoas vão nos censurar e ainda achar que elas que estão corretas. Quem já ouviu a frase, Deus é amor? Como se esse amor de Deus se sobressaísse ao pecado. Isso é uma falácia do diabo para tentar nos colocar de uma forma como se nós estivéssemos errados. Eu vou falar uma coisa que é bem sério. Inclusive eu sei que eu estou sendo gravado, mas tenho certeza das minhas convicções. A Bíblia que eu creio, ela condena a prática homossexual. Não, mas é isso. A Bíblia que eu creio. Mas isso não me dá direito de forma nenhuma de odiá-lo, ninguém que pratica isso, porque a Bíblia que eu creio também condena fielmente a mentira, fielmente a desunião, fielmente a falta de amor. Ela condena o pecado. Seja de quem for. Pecado para Deus sempre será pecado. Existe uma diferença, meus irmãos. Eu não domino vocês. Se alguém mente, por acaso, e tem esse hábito, eu posso até chegar para a pessoa e dizer, meu irmão, para com essa mentira. Deus não se agrada disso. E eu posso continuar me relacionando com ele. Claro que vai gerar um afastamento natural, porque eu não vou estar andando com quem mente, porque eu sei que quem mente vai atrair problema para a gente, para ele e para mim, se estiver perto também. Então o que é que eu quero pensar com vocês? Nós precisamos ter convicção, que se necessário for, é melhor morrer pelas nossas convicções, do que viver distante do nosso Salvador. Então, por exemplo, sendo claro e finalizando o meu pensamento, eu convivo, tenho amigos, pessoas bem perto de mim, mas que sabem que eu não concordo com sua prática e com seus relacionamentos. Assim como eu não concordo com traição, adultério, bebedices. As pessoas sabem, quem me conhece sabe. Mas eu não consigo mudar o comportamento de ninguém, mas ninguém tem poder nem condições de me obrigar a aceitar. Existe uma diferença em você respeitar a decisão do outro, o que ele faz com a vida dele. O próprio Cristo respeita, mas Cristo nem eu aceitamos o comportamento. Vocês entendem a diferença disso? Eu respeito a pessoa, eu trato com o ser humano, eu amo, eu oro, mas eu não aceito comportamentos pecaminosos, nem os meus, porque até os meus mesmo eu estou lutando contra mim. Então isso é um processo, e aí Jesus diz, olha, se vocês agirem assim, fiquem certos, vai chegar um momento que as pessoas vão até matar vocês, e ainda vão achar que estão prestando um culto a Deus, porque eu estou matando um radical, porque eu estou matando de repente um fundamentalista. Claro que eu sempre falo com vocês, todo extremo é perigoso. Eu não posso ser liberal, eu não posso ser fundamentalista, eu tenho que ser bíblico. A minha base de fé é a palavra de Deus. Eu não vivo por dogmas criados pelos homens, nem tampouco por liberalidade querendo ser instituída pela sociedade. A minha vida, a sua vida, meu irmão, a sua vida que está nos assistindo, viva pela palavra de Deus. A palavra de Deus é amor e justiça. E isso é claro e demonstrado na cruz do Calvário, onde Jesus morreu naquela cruz, porque nos amou tanto. Mas naquela mesma cruz, ele disse, ficou claro em todo o seu contexto, que aquele que não o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, já está condenado. Na mesma cruz, eu vejo um grande amor, mas na mesma cruz eu vejo a justiça de Deus sacrificando o seu Filho,
porque ele não se relaciona com o pecado. Jesus morreu porque levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia continua dizendo, Jesus ali dizendo aos discípulos que palavra era essa que eles precisariam de se preparar para que o medo não os dominasse, mas que eles tivessem coragem e preparados. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim, ou seja, as pessoas na verdade, elas agem dessa forma porque elas não conhecem a Deus. Então eu pergunto a vocês, se eu quero causar verdadeiramente uma transformação nas pessoas, eu vou brigar com elas? Eu vou bater nelas? Eu tenho que apresentar Jesus para elas. Porque na verdade essas pessoas vivem no pecado porque elas não conhecem verdadeiramente o amor de Cristo. E não é muitas vezes com moralidade, não é muitas vezes com arrogância que nós vamos transmitir o amor, pelo contrário. É com simplicidade, com firmeza, claro, com princípios bem definidos, claro. Para que aqueles que nos escutem principalmente o nosso testemunho de vida. Porque quando eu digo, existe uma diferença. A irmã Valdete está de repente em uma prática pecaminosa. Eu entendo, percebi, vi. Existe uma diferença de eu chegar para a irmã Valdete e dizer, irmã Valdete, Deus está dizendo para a irmã, Deus também me mostrou. E a irmã também tem esse conhecimento, que o que a irmã está praticando é desagradável aos olhos do Senhor. E isso vai levar a irmã, infelizmente, a um grande distanciamento de Deus e à morte. Se a irmã Valdete entender, me conhecer e souber realmente que eu estou falando isso com amor, isso vai tocar no seu coração. Mas se eu simplesmente chegar para ela como um crítico, às vezes agindo e tendo comportamentos tão errados quanto o de quem eu tento ajudar, vai gerar o quê? Sai daqui, tu não tem testemunho nem moral. Quando Jesus ele olhava para os pecadores, eles olhavam com amor. Quando Jesus interviu na vida daquela mulher que ia ser apedrejada, ele tratou com amor e através do amor dele ela entendeu o seu pecado. Nós só compreendemos que somos pecadores quando nós compreendemos melhor ainda o grande amor de Jesus por nós naquela cruz. Por isso ele diz, essas coisas eu vos tenho dito, para que na hora que chegar, vocês recordem, ou seja, vocês lembrem, olha, eu estou preparando vocês agora, o problema vai chegar. A Bíblia é esse preparo. A Bíblia já anuncia para a gente que no fim dos tempos virá fome, peste, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fome. E aí, por que ficou escrito tudo isso? Para que o povo de Deus se preparasse, quando isso chegasse, a gente tivesse certeza. Eu estou vivendo um tempo que já foi profetizado por Deus. Mas esse mesmo Deus disse que eu suportaria e passaria esse tempo, porque Ele está comigo. É a certeza de estarmos com o Senhor. No verso 5 ele diz, mas agora, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu os vossos corações. Porque Jesus estava dizendo que o negócio não ia ser fácil. Em vez da igreja, em vez dos discípulos naquele momento entender, olha, está difícil, mas Deus tem um plano maior para tudo isso. Em vez deles perguntarem a Jesus, Jesus, por que isso vai acontecer? Por que o Senhor vai nos deixar? Qual o propósito de Deus em tudo isso? A Bíblia diz que diferente, eles se permitiram que o medo. Você já parou para pensar
de repente para perguntar a Deus por que essa pandemia está acontecendo? Qual é a grande maravilha que Deus quer trazer para a sua igreja, através da vida da sua igreja, para o povo? O que é que Deus quer que nós possamos fazer nesse momento, através de tudo isso que está acontecendo? Faz essa pergunta para Deus. Não permita que o medo, eu tenho visto muita gente com muito medo. Eu digo a você, o momento é de preocupação e de cuidado, mas nunca será de medo. O medo não pode nos dominar, porque quem está conosco é maior do que o mundo. O crente precisa ter convicção certa no seu coração que a morte nunca será o fim para ele. Ontem recebi uma notícia que um grande pastor, inclusive professor, tive o prazer de ter uma aula especial com ele. Ontem veio a falecer. E quando um crente falece, a Bíblia diz que existe uma grande alegria. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus. Quer dizer que Deus fica feliz com a morte do povo? Deus se alegra com a morte dos seus. Porque Ele sabe que quando um seu morre, é porque se cumpriu a sua missão nessa terra, e ele está simplesmente voltando para casa. Quem já teve a experiência de passar um tempo fora de casa, sabe como é bom voltar para casa. Eu lembro que teve um período que eu trabalhei em Salvador, e teve um dia que a gente voltou, estávamos voltando para a nossa casa. Interessante que quando eu cheguei em Recife, eu ainda não morava aqui em Recife, morava na Paraíba. Quando eu cheguei em Recife, eu consegui me sentir uma sensação que eu já estava em casa. E quando eu cheguei em casa, foi maravilhoso aquela sensação. Então, se nós ficamos felizes em voltar para um lar terreno, que a gente volta e ainda está cheio de problema, como a gente tinha deixado, né? As contas. Imagina como será maravilhoso voltar para as mansões celestiais que Deus prepara para nós. Por isso, meu querido irmão, nenhum problema desse mundo pode nos paralisar. A nossa confiança, ela está num Deus Todo-Poderoso. Não permita que a tristeza, que o medo encha o vosso coração. No verso 7, a palavra de Deus diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ele vai fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica: do pecado, porque vocês não creram em mim, porque as pessoas não creram em mim. Jesus, ele tinha uma missão específica: salvar o mundo, vir ser um sacrifício vivo. Mas agora ele iria voltar ao Pai para enviar o Consolador, que viria agora com outra missão: convencer o mundo. E é esse Espírito Santo que continua até hoje, convencendo os homens do pecado, para que esses homens pecadores creiam em Jesus, convencendo esses homens da justiça, porque Jesus foi para o Pai e nós não o veremos mais enquanto Ele não voltar para nos buscar. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, já é fato. Existe um justo juiz que já deixou decretado: aquele que obedece à palavra de Deus, céu. Aquele que vive no pecado e desobedece à palavra de Deus, será condenado. E onde está a lei? Onde estão os princípios? Onde estão as orientações? Na palavra. É isso, simples. Se vivermos na palavra, como assim o Espírito Santo tem nos auxiliado a compreender, seremos salvos. Se persistimos na desobediência da palavra, por mais prazerosa que seja, por mais legal que seja, seremos condenados. Porque a Bíblia diz: tenho ainda, verso 12, muito que vos dizer,
mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Por isso que a palavra de Deus, ela foi totalmente instruída pelo Espírito Santo da verdade. Porque ele é a nossa grande orientação da caminhada cristã. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que vão acontecer, coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, meus queridos, é aquele único que pode encher o nosso coração, trabalhar no nosso coração, transformar o nosso coração, de tal forma que a gente consiga compreender melhor a ação poderosa de Deus, a vontade de Deus e os desígnios de Deus para os tempos vindouros. E aí o texto diz, Jesus aqui agora fala para os seus discípulos, um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e vocês me verão. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que ele está nos dizendo. Um pouco e não me vereis. Outro um pouco vocês me verão de novo. Eu vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser isso, um pouco. Não compreenderam o que quer dizer, percebendo Jesus que lhe desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagando, entrai entre vós, a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outro pouco me vereis. Em verdade vos digo, que chorais e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Vocês entenderam isso um pouco? Parece ser confuso, mas agora vai ficar muito claro. Jesus diz, um pouco vocês não me verão, mas um pouco vocês me verão de novo. E aí eu vou para o Pai. Jesus estava falando de quê? Eu vou morrer, vocês não vão me ver mais. Mas ao terceiro dia, um pouquinho, eu vou vir de novo. E depois mais um pouco eu vou para o Pai. Os discípulos naquele momento não entendiam, porque os discípulos achavam que Jesus iria reinar em Israel fisicamente. Mas o reino de Cristo não era nessa terra. E um pouco. E aí ele diz, vocês chorarão e lamentarão. Mas o que é que acontece com o mundo? O mundo vai ficar feliz. É o que aconteceu. As pessoas se alegraram porque Jesus morreu. Porque as pessoas não queriam que Jesus continuasse pregando e mostrando seus pecados. Mas aí Jesus diz, eu voltarei para que a alegria de vocês seja, para que a tristeza de vocês seja convertida em alegria. Meus queridos, de repente hoje, vivemos um tempo de muito choro. Muita gente está chorando por conta de entes queridos que estão perdendo. Muita gente chorando porque eles mesmos estão doentes. Muita gente chorando por conta da dificuldade financeira, dos problemas. Mas aquele que crê em Jesus, a sua tristeza se transformará em alegria. Porque um dia a Bíblia diz e nos confirma que toda essa tristeza vai passar. E nós iremos para um lugar que não haverá choro, nem dor, nem tristeza. E a presença gloriosa do Senhor será a nossa eterna alegria. Meus queridos, continuem firmes na palavra. Não permita que o medo domine o coração de vocês. Confiem no Senhor. Tenha coragem para pregar a palavra do Senhor. Que esse momento que estamos vivendo, desde o nascimento até agora, é um momento de preparo para que cada vez mais a gente possa ser usado para pregar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Quero convidar você a orar nesse momento. Pedir ao irmão Marquinhos que se apronte para dar o croquete final. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que possa falar o nosso coração.
Logo depois, agora, eu queria convidar os irmãos do nosso grupo de liderança. Vai ser rápido a conversa, mas eu tenho um assunto bem especial para tratar com vocês, da nossa agenda de maio. Que Deus abençoe você que está em casa, que Deus aplique essa palavra no seu coração, e lembre, Deus é todo poderoso, está cuidando de nós em tempo de angústia e de sofrimento. Próxima semana iremos concluir o capítulo 16. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado pela oportunidade de poder te adorar, louvar o teu nome, glorificar a tua santidade. Eu te peço, meu Pai, que nos leve em paz para a nossa casa. Aplica essa palavra e esse estudo no nosso coração. Que a gente continue estudando a tua palavra de uma forma tão simples, mas tão profunda, que tem falado ao nosso coração. Esse culto de oração e de estudo da palavra tem preparado a tua igreja para enfrentar com coragem as lutas que vêm. E com certeza o Senhor nosso Deus, Senhor dos exércitos, está guerreando por nós. Nos leva, Senhor, em paz para a nossa casa, em segurança, nos livra do mal, nos dá uma noite tranquila e reparadora, e que o teu Espírito Santo continue nos guiando, nos orientando, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, que está espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.